Realizar um sonho antes da hora tem um preço muito alto. E não é a taxa de juros que você paga. O preço que você paga é abrir mão do seu futuro, muitas vezes. Porque as pessoas preferem parecer ricas hoje do que serem ricas de verdade no futuro. Pensa comigo, você trabalha, você gera valor de alguma forma, entra um dinheiro na sua conta, beleza? Não tô entrando no mérito se é muito, se é pouco, nada disso. O que você faz com esse dinheiro? Então você tem um bolo de possibilidades. Qual é a hierarquia disso daqui? Por onde eu começo? Porque as pessoas falam, eu invisto, né? Calma, não é assim. Eu vou fazer então uma reserva de emergência. Não é assim também. Então eu vou te dar um passo a passo, uma hierarquia, para que você saiba exatamente o que fazer. Entrou dinheiro, o que você faz? Quita a dívida. Primeira coisa, você quita a dívida. Por quê? Porque pensa que, sob uma ótica racional de investimentos, quando você pega a sua grana e você investe, você geralmente está emprestando, alocando o seu capital de uma forma que alguém possa ganhar mais dinheiro e depois te pagar. Então, se eu invisto numa poupança, o banco está sendo intermediário, empresta para alguém e alguém vai conseguir pagar essa dívida para o banco e o banco me paga uma taxa menor. Quando eu invisto numa ação, a empresa ela vai pegar esse dinheiro, quando eu entro no IPO, vai investir no negócio, vai ganhar mais dinheiro para poder justificar, abrir uma possibilidade de eu entrar no negócio dela. Então o primeiro passo é sempre quitar a dívida, porque não existe ou é muito difícil uma aplicação que me pague mais do que eu devo pagar de dívida. É muito difícil isso acontecer, tá? Por uma questão lógica, tá? Então é muito difícil acontecer, primeiro passo é sempre quitar a dívida, tá? Porque isso aqui pode expor ao risco da ruína. Então, primeira coisa na hierarquia, entrou dinheiro, quita a dívida. Existe exceção aqui? Existe. A exceção é a seguinte, se você tiver uma dívida muito grande, entrar um dinheiro, você depender desse dinheiro para sobreviver, comida, escola, sei lá o quê, e você pagar a dívida e não conseguir sobreviver e essa dívida não for quitada, essa é uma exceção, você não deve quitar a dívida. Infelizmente, vai ter que criar um outro mecanismo para você ganhar mais dinheiro, renegociar a dívida, mas esse dinheiro não pode ser usado para isso, porque isso aqui te iria expor, ao risco da ruína. Então, entrou dinheiro na hierarquia, quita a dívida. Com a exceção, se quitar a dívida, vai te impedir de viver esse mês, Não com a melhor qualidade do mundo, mas viver. Essa é a exceção. Passou disso daqui, não tem dívida, ou a dívida está em dia, você está num trilho certinho aqui para ela, Você está com financiamento imobiliário, você está num crédito consignado, ou alguma taxa que ela não é tão alta assim, você parte para o segundo grau na hierarquia. Qual que é o segundo grau na hierarquia? As necessidades. Então, dinheiro, necessidade. O que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que você precisa, que é diferente de desejo. Por exemplo, comida. Comida, ela até certo ponto é necessidade. Passou de um certo ponto, virou desejo. Então, a gente gasta de iFood por mês, R$1.000. Isso aqui não é necessidade, já está no nível de desejo. Mercado é necessidade, Então, até o nível de necessidade, você completa aqui. Passou disso, toma cuidado, porque desejo e necessidade são coisas diferentes. Só que necessidade também é algo muito particular. Porque para mim, a Netflix, ela é necessidade. É um valor tão baixo porque isso me entrega, que não tem como. Para mim é uma conta essencial Netflix. Então, isso é muito particular. Aí você olha para aluguel. Aluguel é desejo ou necessidade? Depende, porque se você mora no aluguel, você paga R$10.000 de aluguel, é desejo. Por quê? Porque daria para você mudar para um menor, ou para um mais barato, ou numa região diferente. Isso daqui pode ser visto das duas formas. Beleza. Agora, dentro da necessidade tem um frame, que eu falei algumas vezes aqui, que você vai utilizar para tomar essas decisões. É o QP2A. Então, de um lado você tem as compras por necessidade, do outro você tem as compras por desejo. Então, assim, desejo. Você vai se perguntar, eu quero comprar alguma coisa? Eu quero comprar isso. Eu posso comprar isso? Ou seja, eu tenho dinheiro guardado para comprar isso? Sim, então eu posso. Eu quero agora? Porque às vezes eu quero, mas eu não quero agora, pode ser depois. Sim. Depois disso, tá caro? Tá muito caro? Tá muito caro, não compro. Se a resposta for sim, para tudo e não tiver caro, eu compro. Se for por necessidade, o jogo é outro. Necessidade, eu preciso, não tem outra alternativa. Então, essa é a lógica. Passou aqui, usou o dinheiro que entrou para quitar as necessidades, pagar as necessidades do mês, as necessidades que você tem, qual que é o próximo passo? O próximo passo, 99% do conhecimento do mundo está disponível de graça na internet, com uma força de expressão. Então, o custo-benefício do conhecimento é o maior que tem. É uma coisa que é uma semente que cresce por toda a sua vida e ninguém tira de você. Qual que é o limite do conhecimento? Quanto que vale a pena se dedicar ao conhecimento? O limite é o limite entre você adquirir um conhecimento que vai ser prático, ou seja, não é você adquirir conhecimento, não é você estudar, é você aprender. Então veja que estudar não muda nada, aprender muda tudo. O limite então é você aprender até o ponto em que você não se transforme num obeso mental, porque tem muita gente que não para de estudar, aí a cabeça vai ficando gorda, chega uma hora que você só tem conhecimento, mas você não faz nada. É claro que você não vai ter resultado, porque você virou um procrastinador. O que é um procrastinador? É a pessoa que ela descansa antes de cansar.
antes de começar uma coisa, fala, não, deixa eu descansar um pouquinho antes aqui. É o procrastinador. Esse é o limite do conhecimento. Começou a ficar aqui, parte para a próxima. Vai para cima, começa a aplicar o conhecimento, ok? Passado isso, você vai para o próximo passo. O próximo passo é, de fato, a reserva de emergência. Por quê? As pessoas elas querem investir por longo prazo, querem ficar muito ricas. E é claro, é natural. A gente tem alguns viés na nossa mente que a gente projeta que o que acabou de acontecer vai continuar acontecendo. Então, eu ganhei R$1.000 de salário, no outro ano eu ganhei 1.500, fui promovido, ganhei 2.000, depois fui para 2.500, 3.000, tô ganhando 4.000, tô ganhando 5.000. O que a minha cabeça faz? Eu tô há 10 anos trabalhando, tô ganhando 5.000. Na minha cabeça, eu vou continuar tendo dissídio, é isso, Kaique? Dissídio, né? Aí, pô, dissídio, né? Dissídio de salário, aí você pensa, não, eu vou continuar crescendo, ganhando mais. Só que isso nunca acontece. Nunca acontece. Pelo contrário, quando você se acomoda nisso, pum, você toma uma invertida, vem uma crise, vem um Covid, a sua empresa, acontece alguma coisa. Então, é para esse momento que você tem que estar preparado. Invista numa reserva de emergência. É para você ter um colchão, ok? Então, tenha lá os seus 3, 6 ou 12 meses, que é o que eu acho mais prudente, do seu custo mensal investido numa aplicação cujo objetivo não é ficar rico. Não é. Eu recebi uma mensagem no Instagram ontem dizendo o seguinte, pô, Thiago, eu te acompanho há muito tempo já. Eu já aprendi que esse investimento que você está mostrando não é bom, tem coisa muito melhor. Eu tinha mostrado um fundo que paga 100% do CDI. E aí eu falei, cara, você está confundindo, são coisas diferentes, né? Numa carteira de investimentos, você tem os atacantes, você tem os defensores, né? O atacante vai ali, vai pra cima, a defesa vai ajudar você a não tomar gol. E eu disse, esse fundo é o goleiro, né? Então a reserva de emergência é o goleiro aqui, pô. Você precisa ter o goleiro. Sem goleiro você pode até fazer gol, mas, cara, quando alguém chutar, é gol na hora. Então você tem que tomar cuidado, tem que montar um time e o objetivo não é ficar rico aqui. O objetivo é você sobreviver, beleza? Só que aí vem o próximo momento. Qual que é o próximo momento? E aqui é onde as pessoas, na minha opinião, erram. As pessoas, elas falam, bom, já que você tem reserva de emergência, agora você começa a fazer os seus planos. Comprar o seu carro, comprar o seu, sei lá, comprar a sua casa, fazer uma viagem. Para mim, isso daqui não faz sentido. Por quê? Porque o maior grau de eficiência que existe nas finanças é quando você alinha o tempo com o investimento. Então, se você pegar a fórmula dos juros compostos, você vai ver que M igual a C vezes 1 mais taxa elevado a N. E o elevado, a potência, o exponencial é o tempo. N igual a tempo, né? Quanto mais tempo você tem, mais o seu investimento é potencializado. Mas é claro que não faz sentido eu começar desde agora a investir por longo prazo, porque eu posso passar por turbulências. E aí eu vou ter que resgatar algo no curto prazo em momentos ruins, porque as turbulências sempre vêm acompanhadas de momentos ruins. Passada a reserva de emergência, eu posso focar nisso, não ainda nesses objetivos. Então entenda que é muito eficiente você abrir mão hoje de algumas coisas. Mas quanto mais cedo você abrir mão, menos você vai ter que abrir mão. Não existe você ir tranquilão, sem fazer sacrifícios na vida e atingir alguma grande coisa. Não existe. É óbvio que vem demais falar isso, mas não existe. Porque você sempre faz algum sacrifício na vida. Você abre mão de alguma coisa para ter algo maior. Então, por exemplo, se você abrir mão de um gasto de R$100 hoje, daqui a 10 anos esses R$100 eles valem 259 a 10% ao ano, tá? Não coloquei efeito da inflação, daria um pouco menos, mas R$259. Se eu abrisse mão de um gasto hoje para deixar ele por 30 anos, quanto que R$100 virariam? 1.744, 40 anos, 4.525 e em 50 anos, 11.000 e alguma coisinha aqui. Ô, Thiago, 50 anos. Porra, eu não tô falando para você não viver por 50 anos. O que eu tô falando é que você tem hoje uma decisão. Você pode ir e falar, putz, eu quero comprar essa garrafa aqui, ou eu posso beber uma água num bebedouro. Claro que eu não estou te falando para cortar todos os gastos, porque não é isso que vai te enriquecer. Mas, se essa garrafa custar R$10, você abre mão dela, esses R$10 hoje já vão valer mais de R$1.000 em 50 anos. É só ter aberto mão de alguma coisa. Então, o negócio aqui é te mostrar o poder de você sacrificar o presente. E quanto mais cedo, melhor. Por isso que, para mim, é muito ineficiente você querer focar agora só nos seus objetivos, o que você ama, antes de focar no futuro. Para mim é curto prazo, agora sim é longo prazo. E quando você estiver no trilho, aí você começa a realizar esses objetivos. Porque se a nossa vida fosse um grande RPG, esse seria o caminho mais inteligente e mais eficiente. Colocou no trilho? Agora você começa a realizar os seus planos no médio prazo. Ok? Então veja só, se você alinha o tempo com o investimento, você potencializa tudo. E se você adiciona o conhecimento, mais ainda. Porque veja só, eu te mostrei o quanto os R$100 sacrificados hoje virariam no futuro.
não é? Mas olha a diferença se você pudesse adicionar uma pitada de conhecimento e ter uma rentabilidade melhor. Se você mudasse 0,1% por mês de rentabilidade, isso aqui traria uma diferença muito grande na frente. Então olha só, se você investir R$100 por mês em 50 anos, R$100 por mês a uma taxa de 10% ao ano, quanto que daria? 1.400.000. Se você conseguisse 0,1% a mais de rentabilidade, só 0,1%, esses R$100 por mês virariam quanto? 2.300.000. Então olha a diferença de 400 para 2.300 por causa de 0,1. E 0,1, ou seja lá qual for a diferença, né? Porque aqui foi só para ilustrar, é o fruto, é a consequência de uma semente, a semente do conhecimento, tá? Por isso que o conhecimento ele é tão importante, ele é prioritário, ele vem antes.